Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre os conceitos fundamentais em ecologia para as turmas do terceiro ano A e terceiro ano B. Bom, a ecologia, ela é uma ciência, né, que já existe há mais de 100 anos, e ela foi aí fundada pelo alemão Ernst Haeckel, isso em 1869. A palavra ecologia, né, eco, em grego significa oiko, casa, e logia, estudo, ou seja, o estudo das casas naturais. E o que vem estudar a ecologia? A ecologia, ela estuda a interação dos seres vivos entre si e a interação desses seres vivos com o ambiente em que eles vivem. Dentro da ecologia, nós temos alguns termos, né? O termo alelobiose se refere aí à interação dos seres vivos entre si em um ecossistema. Ou seja, em um ecossistema, esses seres vivos, eles vão, né, ter relações, eles vão interagir. Se eles forem da mesma espécie, eles vão cruzar e gerar descendentes. Alguns vão ter o papel de presa, outros de predador, alguns vão ocupar o mesmo hábitat. Já o termo ecobiose, né, se refere aí à interação dos seres vivos com o ambiente. Os fatores bióticos se referem aos seres vivos, né, presentes nesse ecossistema, que corresponde a micro-organismos, algas, plantas e animais. Já os fatores abióticos se referem, né, aos fatores que não têm vida, que estão presentes no ambiente, mas que são de extrema importância para a existência dos seres vivos, né? Que é o caso da luz solar, da água, da salinidade, do solo, da pluviosidade, da temperatura, da umidade do ar. E, inclusive, esses fatores abióticos, eles podem até determinar, né, a extinção de uma espécie, pois aquela espécie que não se adapta às condições encontradas naquele ambiente, ela pode deixar, né, de existir. E o que vem ser ecossistema? O ecossistema se refere aí à interação dos seres vivos entre si e à interação desses seres vivos com os fatores abióticos em uma determinado local, em uma determinada área. Nesse caso aqui, nós temos dois exemplos de ecossistema, um aquático e um terrestre. Como a gente pode perceber, no ecossistema aquático, nós temos a presença dos fatores bióticos, que são os peixes, micro-organismos, né, que é o caso também de algas, plantas aquáticas, do zooplâncton, do fitoplâncton, e eles estão interagindo com os fatores abióticos, que é a água, a salinidade, o pH, a temperatura, né, a umidade, a luminosidade. Do mesmo jeito aqui, no ecossistema terrestre, nós temos seres vivos, né, animais e plantas aqui interagindo entre si, interagindo também com os fatores abióticos, né, encontrado nessa área, né, encontrado aqui nesse local, que é, no caso, né, o ecossistema terrestre. Nós vamos falar agora um pouco sobre os níveis de organização dos ecossistemas. Primeiro, vamos iniciar aqui, né, falando sobre o nível de organização de um indivíduo, né, de um organismo. Tudo inicia pelo átomo, que se reúne formando moléculas, moléculas se reúnem formando organelas, organelas se reúnem formando célula, que nesse caso aqui, né, é uma célula óssea, né, um osteócito, que se reúnem formando tecido, que no caso o tecido ósseo. Esse tecido ósseo se reúne formando o órgão, que aqui é um osso, e o conjunto de ossos, né, isso, vão formar o sistema, que é o sistema esquelético desse, né, presente aqui nesse indivíduo, nesse organismo. O que vem ser espécie? Um indivíduo, ele é da mesma espécie quando ele é capaz de cruzar, né, entre si, entre outros indivíduos semelhantes a ele, e gerar descendentes férteis, descendentes que dê continuidade àquela espécie. Um exemplo, né, de
Um ser vivo híbrido e estéril é o caso do burro. Ele é proveniente aí de pais que não são da mesma espécie, que é o caso da égua e do jumento. Então, o burro ele não tem possibilidade de dar continuidade à espécie, devido exatamente isso, devido nele ser oriundo aí de pais de espécies diferentes. Então, o que vem ser a população? A população, ela se refere ao conjunto de indivíduos da mesma espécie, que estão aqui interagindo nessa determinada área, que nesse caso aqui nós temos uma população de lobos. Já o termo comunidade se refere ao conjunto de populações de espécies diferentes que estão interagindo aqui nessa determinada área. Então, aqui a gente vê população de lobos, de plantas, no caso de coelhos, de serpentes. Então, esse conjunto de populações de espécies diferentes forma a comunidade. A comunidade também tem outros termos, outras palavras sinônimas para esse termo comunidade, que é biota e biocenose. Já o ecossistema, ele é formado pela a comunidade, ou seja, por esse conjunto aí, de populações de espécies diferentes que interagem entre si, e essa comunidade interagindo com os fatores abióticos nessa determinada área. Então, ecossistema é isso, é a interação dos seres vivos entre si, a interação desses seres vivos com os fatores abióticos em uma determinada área. E aqui, a biosfera, ela corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra, juntamente com as esferas, que é a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. No caso da hidrosfera, se refere à camada de água do nosso planeta, no caso da litosfera, a crosta terrestre, e no caso da atmosfera, a camada gasosa que envolve o nosso planeta. Então, todos os ecossistemas da Terra interagindo com essas esferas formam a biosfera. Nessa imagem, nós vamos explorar alguns níveis de organização dos ecossistemas. Aqui nós temos um exemplo de organismo, também chamado de indivíduo. Aqui nós temos um exemplo de população, quando eu tenho aqui um conjunto de indivíduos da mesma espécie, então eu tenho uma população. Aqui eu tenho um exemplo de comunidade, porque eu vou ter um conjunto de populações de espécies diferentes, tenho população de plantas, de elefantes, de zebra, e aqui eu tenho um ecossistema, que é formado por essa comunidade interagindo entre si, interagindo com os fatores abióticos nessa determinada área aqui. Nesse caso aqui, nós temos dois ecossistemas, um ecossistema aquático e um ecossistema terrestre. Nessa imagem, nós temos um bioma. O bioma, ele se caracteriza por ter fauna e flora específica daquela região, como também fatores abióticos específicos daquela região. Então, nesse exemplo aqui de bioma, nós temos a savana. Então, o bioma é isso, é quando eu tenho esse fauna e flora que só encontram em determinada região, que esses plantas e animais eles são adaptados às condições de clima, de pluviosidade, de temperatura, as condições ambientais daquela determinada região. Aqui é só uma imagem mostrando os biomas brasileiros, que é o caso, a gente tem a floresta amazônica, a mata das araucárias, o nosso bioma caatinga, a mata atlântica, cerrado, então só para mostrar aqui uma imagem dos nossos biomas. E existe também outro termo na ecologia, que é o hábitat. O hábitat se refere aí ao local onde eu posso encontrar a espécie.
Nesse caso aqui, nós vamos usar, né, como exemplo a coruja. Aonde é que eu posso encontrar a coruja? Eu posso encontrar ela, né, em ocos, né, em troncos de árvores, posso encontrar em locas de pedra, posso encontrar também em cavernas. Já o nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha na natureza. Esse papel, né, que a espécie desempenha na natureza é o que ela faz, né? Por exemplo, a coruja, ela tem um hábito noturno, ela se alimenta de pequenos roedores. Então, isso é o papel que ela desempenha. Por exemplo, a questão, né, da postura, né? Quantos ovos ela põe em determinado período. Então, é o que ela faz, né? O que ela faz na natureza. Isso é o nicho ecológico. Quando a gente fala de nicho ecológico, a gente sempre fala do princípio de Gauss, que também é chamado, né, de princípio da exclusão competitiva. Gauss ele fez um experimento, né, usando aí espécies de paramécios, né, no caso aí protozoários, né. Ele cultivou esses protozoários, né, em culturas, em tubos de ensaio separados, e viu que eles se desenvolviam muito bem, né. Daí ele teve a ideia de colocar em um tubo de ensaio 2 espécies, né, de protozoário. Aqui nessa primeira imagem a gente está vendo, né, o Paramécio aurelia e o Paramécio caudatum, né, eles foram cultivados, né, em tubos de ensaios diferentes e todos se desenvolveram muito bem. Agora que eles estão, né, sendo cultivados em um mesmo tubo de ensaio, e a gente viu que um deles, o Paramécio caudatum, ele entrou em extinção, não é isso? Enquanto o Paramécio aurelia sobreviveu. Então, o que Gauss chegou, né, a concluir com esse experimento? Que quando 2 espécies possuem o mesmo nicho ecológico, uma entra em extinção, né? Foi o que aconteceu aqui, né, quando, né, ele colocou essas 2 espécies que possuíam, né, o mesmo nicho ecológico no mesmo tubo de ensaio. Um outro termo na ecologia, né, é o écotono, também é chamado de éctono, né, que significa uma região de transição entre 2 ecossistemas ou também entre 2 biomas, né. Então, aqui a gente está vendo, né, essa região que está entre, né, a vegetação restinga e o manguezal, ela é uma região que ela é rica, né, uma região aqui rica em diversas espécies de seres vivos. É oriunda dos 2 tipos de ecossistema, né, dos 2 tipos de ecossistema que ela faz fronteira. Aqui nessa imagem a gente está vendo, né, o écotono. Ele também, né, a gente observa que ele vai ter seres vivos presentes, né, aqui nesse ecossistema, no caso no campo, né, aqui, e também vai ter seres vivos presentes aqui, né, na floresta decídua. Então, aqui eu tenho, né, uma diversidade de seres vivos presentes nessa região de transição, que é éctono. Agora nós vamos falar um pouco sobre, né, as cadeias alimentares. O que vem ser uma cadeia alimentar? Né? Corresponde aí, né, às relações alimentares, né, no caso, a transferência de matéria e de energia de um ser vivo para o outro. Dentro da cadeia alimentar, nós temos aqui, né, o produtor, o consumidor e o decompositor. Os produtores são sempre os seres, né, autótrofos, como plantas, algas. Existem também, né, bactérias que produzem seu próprio alimento, né, através aí de substâncias do meio. Os consumidores são aqueles seres vivos que não produzem o seu alimento, então eles precisam se alimentar de outros seres vivos, e aí eles vão ter uma classificação quanto ao hábito alimentar, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro, detritívoros, né, hematófagos, aí, dentre outros. E os decompositores são aqueles que fazem a reciclagem da matéria morta, que corresponde a bactérias e fungos. Nessa imagem nós temos, né, uma cadeia alimentar.
Tudo inicia com o produtor, que ele absorve aqui a energia luminosa para produzir, né, glicose, o carboidrato, e ele ocupa, né, o primeiro nível trófico. Aqui nós temos os consumidores, consumidor primário, que é o herbívoro, e o carnívoro, né, consumidor secundário. Nesse caso aqui, o consumidor primário, que se alimenta do produtor, ele ocupa o segundo nível trófico, enquanto o consumidor secundário, que se alimentou do consumidor primário, vai ocupar o terceiro nível trófico. E aí esse animal, ele, né, morre, e os fungos e bactérias vão fazer aí a decomposição desse cadáver. Aqui também é só mostrando, né, algumas cadeias alimentares, né, aqui a gente tem o produtor, né, que no caso aqui são, né, o vegetal, aí tem o caramujo que se alimenta, que ele aqui vai ser o consumidor, né, primário, né, no caso aqui o produtor, ele vai ocupar o primeiro nível trófico, o consumidor primário, né, que se alimentou aqui do vegetal, vai ocupar o segundo nível trófico, o peixe que se alimentou do caramujo, né, que é o consumidor secundário, vai ocupar o terceiro nível trófico, e aqui a garça branca que se alimentou desse peixe, né, vai ser o consumidor aqui, né, terciário, ocupando o quarto nível trófico. E assim por diante nas demais cadeias alimentares. Nessa aqui eu tenho um trigo, né, que provém aí da planta, né, vegetal, um produtor, ocupando o primeiro nível trófico. O herbívoro, que é o rato, né, que vai se alimentar aqui desse cereal, no caso, né, vai se alimentar aqui desse cereal, e ele vai ser o consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. A serpente, que se alimenta do rato, né, é o consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico. Aqui nós temos, né, a teia alimentar. A teia alimentar, ela corresponde ao conjunto de relações, né, ao conjunto aí, a interação, né, de várias cadeias alimentares. Nós temos aqui a interação entre várias cadeias alimentares. Um exemplo, aqui eu tenho uma cadeia alimentar que eu tenho, né, é o produtor, né, o vegetal, consumidor primário, que é o coelho, se alimenta, né, e aqui eu vou ter, né, o gavião que vai se alimentar dele. Aqui eu também posso já ter uma outra cadeia alimentar, não é isso, ó, o vegetal, o coelho, e ele também, né, pode servir de alimento para a onça. Do mesmo jeito aqui, o vegetal, o coelho, que também pode servir de alimento aqui para a serpente. E aqui nós temos decompositores que correspondem a fungos e bactérias. Então, gente, bons estudos a todos e até a próxima.